A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Sejam todos muito bem-vindos, caríssimos amados de Deus. Eu sou o Abílio Gonçalves, da Escola de Fidelidade, e é um prazer enorme ter a sua companhia no dia de hoje, nesse nosso episódio. É o Gotas de Fidelidade Podcast, transmitido ao vivo diretamente do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Toda segunda-feira. Anota aí, coloca no seu calendário, faz um lembrete aí no seu celular que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, estamos aqui. Se você já é inscrito, vai receber a notificação quando estivermos online, quando estivermos ao vivo, quando entrarmos no ar. E um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte esse vídeo, divulgue, né? Manda para os seus amigos, para suas pastorais, para aqueles que você conhece. Faça com que essa evangelização cresça cada vez mais, atinja muito mais pessoas. E olha só, estamos no mês de agosto, primeiro dia de agosto. E você sabe dizer por que todo ano a Igreja Católica celebra um mês vocacional neste mês de agosto? Você sabe responder? Olha só, somente a partir do ano de 1981 que houve a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, na sua 19ª Assembleia Geral, que foi instituído o mês de agosto como um mês vocacional, ou seja, um tempo totalmente dedicado às vocações. Tanto que em cada domingo do mês é celebrado uma determinada vocação. Mas antes de falar do mês, é importante a gente saber o que significa vocação. Lá do latim vocare, que significa chamado. Então, a vocação é um chamado. Um chamado de quem? É um chamado que provém da boca de Deus. Devemos compreender que a vocação é um dom. E, em todas as circunstâncias, Deus nos chama a viver e realizar o seu projeto de amor. Então, cabe a cada um entender e aceitar, ou não, né? Os planos que ele tem para a nossa vida. Somos totalmente abertos a às propostas, ao projeto que Deus tem para a nossa vida. Ele não obriga ninguém. Então, em resumo, nós temos que dizer sim a Deus, pela fé e descobrir o nosso próprio lugar no mundo, seja na família, na comunidade, no serviço aos irmãos. Para descobrir bem esse projeto, faz necessário o discernimento. Por isso, né, agora sim a gente fala do mês vocacional. A igreja nos dá esse mês para que a gente possa fazer muita oração, possa refletir bastante sobre cada uma das perspectivas, dos conceitos, do que enfim, cada uma das vocações tem de importante. Cada domingo, como eu falei, tem uma celebração. Nesse primeiro domingo que vem, é as vocações sacerdotais. É o dia do padre. Por quê? Porque nessa primeira semana? Pois no dia 4 de agosto, a igreja celebra o dia de São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars, que é o patrono dos padres. E também no dia 10, a memória de São Lourenço, que é o patrono dos diáconos. Já no segundo domingo, nós vamos falar da vocação familiar. Porque já é o Dia dos Pais. Segundo final de semana de agosto é celebrado o Dia dos Pais. Por isso, também nós lembramos durante toda a semana da vocação à vida familiar. No terceiro domingo, já são as vocações religiosas. É o dia da vida religiosa. Lembramos da vocação dos homens e mulheres que buscam, em diversos carismas e atuações, viver verdadeiramente os seus votos de castidade, obediência, pobreza e sendo testemunhos vivos do Evangelho. Já no quarto domingo, são as vocações leigas. É o dia dos ministérios leigos. O leigo, ele tem como vocação própria procurar o reino de Deus e exercendo a sua função no mundo, seja no trabalho, na vida familiar, sempre encaminhando e se guiando segundo o plano e a vontade de Deus.
é buscar a conformidade com a sua vontade. Então eles são chamados a serem sal, da terra e luz do mundo. Nesse ano só são 4 domingos, mas às vezes tem um ano que tem o quinto domingo. E quando há o quinto domingo, a igreja celebra o dia do catequista. O dia do catequista é o ministério da catequese, uma vocação que exige de se dedicar por completo a aprender e ensinar os caminhos de Cristo. Todas as vocações são celebradas durante o mês de agosto e são de suma importância na vida da comunidade. Agora eu devo destacar a vocação primeira e a mais importante de todas, que é a vocação da vida cristã, que é praticamente inseparável da santidade. O homem que trilha o caminho sem buscar a santidade não tem como viver bem, qualquer que seja a sua vocação pessoal. E esse é o nosso tema do mês inteirinho de agosto. Nós vamos falando um pouquinho, vamos chamar os nossos convidados para partilhar um pouco da sua vida. E quem estará conosco aqui apresentando esse podcast, eu já vou trazendo aqui primeiro a nossa querida Natália Rocha. Boa noite! Boa noite, Abílio. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Abílio? Tudo bom, graças a Deus. Estamos aí, mais um mês iniciando esse podcast. E agora vamos Vai ser chamar aqui especial. é. Vamos chamar o seu companheiro de jornada do dia de hoje. Chega junto, Elias. Boa Fala, noite. pessoal. Boa noite para todo mundo. Vamos lá para mais um episódio que esse mês aí promete. É isso aí. Então, eu vou estar aqui nos bastidores, qualquer coisa é só gritar. Ótimo, valeu, Abílio. Boa noite, Elias. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, Nath. Como é que você tá, irmão? Eu tô ótima, graças a Deus. E você? Tudo jóia? Bom demais, velho. Bom demais. Estou muito feliz também porque a gente vai começar esse mês falando de um tema, né, tão especial, uma vocação tão bonita, o Sim, chamado celibato, celibato por amor. vocação em si já é um tema maravilhoso de se tratar. E dentro de cada vocação tem um mar grandiosíssimo, né, de coisas para a gente conversar, para a gente aprender. E a primeira de todas, sempre o celibato. É um chamado muito especial e já estou ansioso aí pro episódio de hoje. Eu também estou ansiosíssima. Vamos então chamar nossa convidada? Vamos lá. Não, na verdade, a nossa produção entrou aqui em contato para dizer que a gente ainda está com alguns probleminhas técnicos. Bom, enquanto isso, vamos falar um pouquinho, né, sobre a comunidade, as nossas atividades semanais. Toda segunda-feira nós estamos aqui no podcast a partir das 20 horas. Na terça-feira nós temos também o encontro para as famílias. Na quarta-feira, eu não me lembro qual é o de quarta-feira. Mas quinta-feira nós temos grupo de oração às 20h30 na comunidade. Na sexta-feira nós temos a nossa adoração às 20h30, né? E no domingo a nossa missa é às 11h30 da manhã, lá na nossa comunidade. Durante a semana, a Santa Missa é 12h15, de segunda a sexta-feira. Neste sábado, nós teremos a nossa festa agostina. Isso, no dia 6. No dia 6 à noite, nós estaremos lá com barraquinha, cachorro-quente, bolo, milho e muitas comidas gostosas para vocês. E esperamos vocês para nos ajudar na nossa comunidade. Sem contar que vai ter música ao vivo, né, para alegrar todo mundo. Sim, vai ter música ao vivo. Vai ser uma festa muito boa, muito bonita, que a gente está preparando com muito cuidado. Dentro da nossa agenda também tem um grupo de estudos, né, a cada 15 dias. Falamos aí no começo no trailer do podcast aí que abre, mas cada 15 dias, na quarta-feira, tem um grupo de estudos também. Sintam-se todos Isso, é convidados. o nosso querido Padre Wesley está dando o curso, né, para os alunos do grupo de estudos. Vocês podem se inscrever na página aqui da Escola de Fidelidade. Padre Wesley está dando um curso de catecismo. Muito bom curso. Bom, Elias, então, enquanto a nossa convidada não chega, né, acho que a gente podia bater um papo, né, sobre a vocação, o celibato.
É uma vocação, assim, como todas as vocações, como você falou, né? Todas as vocações têm uma profundidade de um chamado, né? Deus tem um chamado pessoal para cada um, e sempre há ali a necessidade da intimidade com Ele, da oração, da observância também da nossa vida, né? Eu gosto de falar das pegadas de Cristo na nossa história, né? Então, Cristo deixa as marcas dele na nossa história, na nossa vida, para que são sinais do chamado dele, são sinais da palavra dele, daquilo que ele deseja de nós, de modo particular, né? E eu acredito que, independente da vocação, é necessário que nós observemos essa presença de Cristo em nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa intimidade com Ele, para discernir o chamado pessoal que Ele tem para cada um de nós. O celibato, como toda vocação, é uma orientação de amor a Cristo, né? Onde nós vamos ser felizes. Eu lembro no comecinho da minha caminhada, eu achava muito estranho o fato de algumas pessoas não se casarem dentro da igreja e tudo. E uma vez eu fui para Anápolis visitar, né, os conventos e tudo, e o irmão da toca me falou, ele falou, o que você faria para ser feliz? Aí eu falei, faria tudo para ser feliz é o que eu quero na vida. Aí ele falou, a vocação é justamente isso, é o convite que Deus tem para sua alma para ser feliz. E, e é muito bonito, né, essa pedagogia de Deus, as diferentes formas que Deus nos chama a ser feliz. Então, sempre Sim, quando eu vou falar de vocação, eu tento lembrar desse irmão que me disse sobre a felicidade, né? Onde Deus quer nos fazer felizes. E sim, vocação é isso. E a vocação do celibato é a que mais me admira. Eu lembro, só que eu tinha muito medo, eu lembro até hoje, eu tinha muito medo. Uma vez eu fui no encontro vocacional lá no seminário, aí eu falei, Deus me livre, Deus me chama. Eu lembro que eu tava morrendo de medo. Mas entender a vocação do celibato sempre foi algo que me chamou muita atenção pelo fato dessa entrega de amor realmente a Cristo. E já te perguntar também, né, como é que tu vê a vocação ao celibato? Como você vê aí da sua forma pessoal? assim, Elias, o modo como eu vejo, né, a vocação ao celibato é de fato um chamado, é o próprio amor, né, que nos chama, o modo como eu vejo, assim. É o próprio amor que nos chama a uma vivência cada vez mais profunda de amor com Ele, de experimentar uma amizade íntima e experimentar dos bens que só Ele pode nos dar, né? Dos frutos dessa amizade, desse amor, que não podem ser experimentados nesta vida se não for com a intimidade com Cristo. Então, o modo como eu vejo o celibato é um chamado de amor de Cristo a uma união muito íntima. Mas o celibato ele tem várias expressões, né? Então, tem aqueles que vivem uma vida mais voltada para o serviço, para o servir, outros a uma esposa. Então, a cada um Deus chama a viver de uma forma muito particular o celibato. Maravilha, vamos aproveitar então e deixar a nossa convidada de hoje nos falar um pouco Isso. mais. Nossa convidada chegou, então que rufem os tambores. Olá, boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Elias. Boa noite, você que está aí nos acompanhando. Graças a Deus consegui entrar. Graças a Deus, que alegria, Jacilene. A alegria é minha poder falar um pouco do celibato, poder falar um pouco da vocação, né? Dessa vocação que é se doar para Nosso Senhor, né? Porque todas as vocações, de fato, elas precisam e devem ser por amor a Jesus Cristo, porque, né, os casados também eles fazem essa oferta de permanecerem fiéis por fidelidade a um sacramento e por amor a Nosso Senhor também.
Então, estou aqui para conversar um pouco com vocês, né? Alegria imensa poder estar aqui nessa noite, também fecundar um pouco do que é o celibato. Alegria nossa, Jacilene. Muito bom, seja muito bem-vinda. Então, a gente já estava aqui já conversando, esperando você entrar, né? Já estávamos aqui falando sobre o celibato, mas agora ouvir de você, que realmente vive a vocação, nos dá o testemunho e a partilha da profundidade e da beleza que é viver esse chamado, né? A gente podia começar, então, você se apresentando para a gente, falando um pouco de você, quem é a Jacilene. Sim, eu sou missionária da Canção Nova, tenho 12 anos de comunidade. Eu sou natural de Sergipe, sou nordestina. Eu já morei na missão. Hoje eu moro em Cachoeira Paulista, aqui na Canção Nova, mas eu morei já na missão de Cuiabá. Morei na missão de Brasília aí por 4 anos. Né? Eu fiz o meu compromisso definitivo de celibato aí em Brasília, tive essa graça. E de celibato eu fiz o meu primeiro compromisso em 2017. Né? Eu posso dizer que eu relutei bastante, né? Falou que o meu chamado ele é até um pouco cômico. Eu falei, mas para Deus chegar, para Nosso Senhor me convencer, ele precisou falar comigo do meu jeito, né? Do jeito que eu sou, é do jeito que Nosso Senhor veio falar comigo. Falei assim, meu Deus do céu, Nosso Senhor de fato é aquele que se faz pequeno para chegar aos corações. É essa experiência que eu faço, né? E todos os dias com Jesus, ele vai até a gente do jeito que a gente é. E assim foi comigo também, né? Para eu descobrir de fato que Nosso Senhor me queria como celibatária. A gente estava uma vez, estava em Cuiabá, né? A gente estava em uma festa, uma confraternização com os salesianos, tal, e aí sabe que a vida em comunidade os irmãos sempre nos provocam, né? E um dos irmãos me provocaram e falaram assim para mim, Jace, quando que você vai escrever sua carta para o celibato? Eu falei, olha para minha cara, vê se eu tenho cara de celibatária. E aí eu disse, para eu ser celibatária, Jesus vai ter que descer da cruz e falar comigo igual ele falava com Marcelino Pão e Vinho. Só que ele vai ter que descer da cruz e falar assim para mim, Jace, esse cara sou eu. E aí passaram-se segundos, chegou o padre que estava em outro lugar, em outra mesa, né? Encostou no meu ombro e falou assim, Jace, esse cara sou eu. Nossa, todo mundo começou a rir, eu fiquei toda sem gracinha, né? E eu falei, gente, eu tava brincando. Aí eles falaram assim, mas foi o que você falou e o padre veio. O padre é a pessoa de Cristo já, e aí? E aí eu falei, eu estava brincando. E aí depois eu fui rezar, passou uns dias, eu fui rezar. Eu falei assim, Jesus, o senhor me quer como celibatária? E Jesus falava assim para mim, eu quero, mas você é livre. Se você não quiser, eu te abençoo do mesmo jeito. E aí eu falei para Jesus assim, tá bom, eu não quero. O senhor pode me dar um esposo, porque eu quero casar, porque eu quero ter filhos. E aí foi. E aí passou mais uns 2 anos para, de fato, eu constatar quanto que a presença de Deus era tão forte na minha vida e eu ter coragem de assumir um celibato. Foi assim que começou a minha história com o celibato. Muito bonito, Jacilene. E a gente vê muito, assim, muitas pessoas, né, com quem eu já partilhei, com quem eu já conversei sobre o celibato, falando que queriam se casar, que queriam viver uma outra realidade, mas que Deus foi ali trabalhando, né, na intimidade, na oração, para que chegasse mesmo o momento desse chamado, né? E muitas vezes refletindo sobre isso, assim, eu fico pensando, né, que talvez hoje na nossa cultura não se é tão incentivado, né, não se faz tão parte da educação como um todo das crianças e talvez não seja tão evidente, né, essa vocação. Exatamente, porque a vocação natural é o matrimônio,
né? De fato, depois eu fui também entender isso, né? Até lendo os documentos da igreja, né? No Amor e Letícia, ele fala claramente lá, o Papa, que a nossa primeira vocação de fato é o matrimônio, é a vocação de todos, né? Então, o celibato, ele é uma doação, né? É uma escolha pessoal, né? Nosso Senhor não força de fato a ninguém a ser celibatário, né? Ele não obriga, né? Tipo assim, se você não for celibatário, você vai ser infeliz, você vai ser amaldiçoado. Não, ele vai chamar sim. Porém, como sempre, Nosso Senhor ele nos deixa muito livre, né? Então, é uma escolha de fato que fala assim, celibatário por amor ao reino dos céus, porque de fato é por um amor maior, né? Então, assim, durante todo esse tempo de caminho, né, e todas as coisas que de fato eu vou tocando, é ver, sentir, né, e poder ouvir de Deus que de fato é querer corresponder ao amor dele, né? É uma experiência concreta com o amor de nosso Senhor, e aí dizer assim, eu me oferto, né, eu renuncio a isso aqui, ao matrimônio, porque você perdeu o encanto pelo matrimônio, já, então por isso que você decidiu o celibato? Não, né? O matrimônio ele é lindo, continua sendo aos meus olhos, mas eu oferto algo que eu gostaria muito por um amor maior, né? Como se fosse aquele evangelho, né? Aquele que descobre um tesouro, ele vende tudo que tem e vai atrás daquele tesouro. Então, assim, ele não gostava dos bens que ele tinha, gostava porque chama bens, né? Então, se era bens, porque para ele era caro, mas ele achou algo que era mais caro ainda, né? Eu diria mais ou menos isso do celibato. Encontrou uma pérola, então deixou tudo por aquela, né? A nossa vida ela sempre é feita de escolhas. Se eu escolho por um, eu vou ter que deixar o outro. Então, o que é que eu estou deixando? Vale a pena, né? O que é que vale a pena deixar por isso? Então, é um pouquinho disso. Que legal. É, e até na palavra de Deus, né? Deus, ele é muito os chamados ali aos profetas são chamados muito pragmáticos, né? Deus, ele chama cada um num convite pessoal e indica uma missão ali que vai fazê-lo feliz. Ele fez isso com Moisés, fez com Jeremias, fez com Amós. Ele indica uma missão. E eu vejo também nisso na vocação, né? Deus, ele indica esse caminho de felicidade, esse caminho onde ele quer que nós sirvamos a ele. E é muito de uma escolha pessoal nossa responder a esse chamado, esse caminho. Já tem até perguntinha aqui. Aí, ó, a galera já tá participando, já tem até perguntinha para a Jacilene. Padre Wesley colocou aí, celibato e responsabilidade. Em que consiste esse amor? Aí já fica a perguntinha aí, já fica... Ih, caiu. Acho que ela caiu. Vamos aguardar Então, um pouquinho para ver se ela consegue conectar de novo. é a internet, acontece. Isso aí são erros técnicos em gravações ao vivo. É. Aí, acho que tá voltando. Perdão, mas saiu um pouquinho aqui, mas voltei. Prontinho. Você estava fazendo uma pergunta. Aí, é isso mesmo. Tem perguntinha do Padre Wesley para você, tá bem na tela. Celibato e responsabilidade. Em que consiste esse amor? Aí já fica essa perguntinha para você. Isso mesmo, é um amor esponsal, né? Não um amor, não um amor carnal, assim, que vai saciar de fato, né? Vai saciar a nossa alma, né? É esse amor por Cristo, né? E esse amor de querer corresponder, né? Algo esse amor esponsal, né? Ele diz da alma, ele diz do nosso coração, mas que também reflete no outro, né? Que reflete nas pessoas, porque você é o reflexo de Cristo também, né? O meu irmão, a pessoa que está do meu lado,
ela é Cristo vivo também. Então, é esse amor esponsal, né, e esse coração indiviso que o celibatário é chamado a ter, essa correspondência desse coração indiviso. Né? E o que consiste nesse coração indiviso, Jace? É de você amar todos, assim como Cristo amou. E é fácil? Não, porque eu sou gente também. Né? Porque eu sou de carne, porque eu tenho as minhas tendências, porque eu tenho os meus apegos. Então, assim, é uma via também de purificação, né? E de exercício aqui na Terra, por amor a nosso Senhor. Eu vou... sei lá, eu vou servir uma água. E tem 5 pessoas na mesa. Eu só vou servir para aquela que eu gosto mais, para aquela que é minha amiga. Não. Né? Isso é até cristão, né? Não, vou servir para todos igual, porque todos são filhos de Deus. Eu sou mais amigo de fulano, então eu vou partilhar mais com ele. Não, o amor esponsal, ele nos leva a ser para todos. Então, esse exercício também, né, de viver esse coração indiviso, de ser para todos, né, de viver esse casamento aqui, de viver um pouco aqui na Terra, né, aquilo que nós vamos ser na eternidade, né, que quando perguntam, né, ela casou com 7, quando chega lá, quem que vai ser o esposo dela? E aí Jesus fala que lá ainda não vai ter esposo ou esposa, nós vamos ser todos irmãos, porque o esposo, né, é Jesus que está ali. Todos nós vamos nos voltar para ele para adorar, né, o Senhor. Então fala que as celibatárias elas representam também os celibatários, né, Padre? Sua bênção, nem pedir bênção para o Senhor. Mas o celibatário é aquele que expressa aqui na Terra o que nós vamos ser no céu. Aí fala assim, mas então ele tem mais valor do que o matrimônio? Não, porque o próprio Deus, né, ele criou o homem e a mulher, eles se sede fecundos, né, agora serão uma só carne. Então, assim, não existe um peso maior no matrimônio, não existe um peso maior no celibato, né, mas existe a responsabilidade de quem assumiu qualquer uma dessas vocações a viver a fidelidade no hoje, né, no que você foi chamado. Se você foi chamado ao matrimônio, que você seja santo hoje no seu matrimônio, que você seja fiel hoje no seu estado de vida, e que se você foi chamado ao celibato, né, que eu seja fiel a Jesus Cristo todos os dias no celibato. Espero que eu tenha respondido um pouco, Padre. Você falou, Jacilene, que o celibato, o coração celibatário é um coração indiviso. E que isso, na prática, é o amar a todos, né? Ali vivendo, de certa forma, um desapego, né? No sentido, não de não poder ter um amigo, de ter alguém ali com um afeto especial, mas no sentido mesmo de trabalhar esse desapego para não haver algo que o prenda mesmo, mais aqui a terra do que a relação com Cristo, né? Exatamente. Isso mesmo, porque a palavra de Deus também fala assim, que Deus é um Deus ciumento. Então, assim, se eu dei o meu coração para Cristo, né, ele precisa estar em primeiro lugar de fato na minha vida. E não as pessoas. Né? Eu não posso deixar de... o Elias é muito meu amigo e eu só vou para determinado lugar se o Elias estiver comigo. Eu só vou naquele grupo de oração se o Elias puder ir comigo. Eu, como celibatária, tenho uma coisa de errado. Porque o meu compromisso é com Jesus e não com Elias. Eu posso convidar o Elias para ir, mas não posso deixar de ir se o Elias não for. Né? Eu não posso ir em determinados lugares só porque aquela pessoa que é minha amiga foi ou não foi. Não, eu preciso ser livre nesse sentido, né? O meu coração ele não está preso de fato a ninguém. Então eu preciso sempre estar disposta a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas das vezes, é renunciar às minhas vontades, né? Porque eu não sou uma solteira mais, né? O solteiro, ele tá... Eu já vi alguém falar assim, solteiro é como
fosse solto, né? Não solto de largado, mas solto de ser livre. Livre mesmo de ir para onde quer, para fazer o que quer, né? Claro que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas o celibatário, ele precisa ter esse coração voltado para o nosso Senhor, né? Acordar já e dizer, oh, Jesus, o que é que vamos fazer juntos hoje? Né? O que é que o Senhor tem para hoje? O que é que vamos decidir juntos hoje? É também usar dessa companhia de Jesus, né? Lembrar que você não é sozinho, é lembrar que você tem alguém. E é interessante, uma vez eu fui passar por um processo cirúrgico e eu estava temerosa, né? E aí eu fui rezar, Jesus falou assim, não precisa você ter medo, porque eu, como seu esposo, eu posso ir contigo, eu vou estar lá instruindo os médicos. E eu falei, nossa, é mesmo, eu tenho um esposo que ele pode entrar no centro cirúrgico comigo. Né? Então, assim, também de tocar, né, nessa presença concreta de Jesus, né? De saber que eu não decido sozinha, de saber que eu não faço as coisas sozinha, né? De saber que eu estou com esse coração disposto a fazer aquilo que o meu esposo também quer. E posso dizer já que eu me sinto muito livre, né? No celibato eu me sinto muito realizada, eu me sinto muito feliz. Jace, quando você sentiu o chamado ao celibato, você já fazia parte da Canção Nova há um tempo, né? Sim. E dentro desse processo, assim, a vida comunitária, a própria comunidade, te auxiliou dentro do processo de discernimento? Como que foi esse tempo de discernimento até, de fato, tomar a decisão definitiva? Sim, eu acho muito bonito isso na comunidade, né? Porque nós temos aqui vários estados de vida, temos os padres, os celibatários, os casais, os solteiros. E não existe uma pressão por parte da comunidade de dizer assim, em determinado tempo você tem que decidir o seu estado de vida. Não, a comunidade nos deixa caminhando. Né? Mas quando veio esse questionamento dentro de mim, que eu fugi ainda por um tempo, né? Então, depois de 2 anos porque também no fundo eu me achava incapaz de corresponder a um celibato. E eu dizia assim, Jesus, não, se eu me decidir pelo celibato, eu ia me apaixonar por alguém. Né? E se eu me decidir pelo celibato, e daqui a pouco eu dizer que eu não quero mais. E aí eu vou estar traindo Jesus. Né? Eu vou estar colocando Jesus em segundo lugar. E aí eu vou dizer assim, não, eu só estava escolhendo pelo celibato porque eu não tinha um namorado. Então, eram vários questionamentos que eu trazia dentro de mim. E aí eu comecei a fazer pesquisas, né? Eu encontrava o celibatário dentro da Canção Nova, e aí eu começava a perguntar, fala. Aí teve uma vez que eu perguntei mesmo, né, pra um, eu falei assim, o celibatário, ele pode se apaixonar? Porque eu tenho medo de começar um caminho de celibato, me apaixonar e pedir pra deixar o celibato porque eu quero namorar. E aí a pessoa olhou pra mim, riu e ela falou assim, claro que você pode se apaixonar, porque você é gente, porque você é de carne. Né? Assim como uma pessoa casada, que ela assumiu um compromisso, que ela fez um sacramento, pelas carências dos afetos dela, ela pode se apaixonar por outra pessoa, você como uma celibatária também. Né? Eu como celibatário também posso acontecer isso. Porém, qual é o papel que eu tenho que fazer? Recordar que eu sou uma pessoa comprometida, né? Fazer o exercício, falei assim, mas já se você é comprometida, né? Então, essa pessoa que eu estou olhando agora, ela não é para mim, né? Eu faço a opção e eu quero me apaixonar todos os dias por aquela pessoa que eu escolhi, né? Esse foi um dos pontos primeiros que eu percorri para indagar o celibato, porque eu achava que também ia perder não ia sentir mais nada por ninguém, que a carne não ia gritar mais, né? E o outro ponto foi chegar para minha formadora, né, a formadora que me acompanhava, né, falar que eu queria descobrir um pouco mais o que era o celibato, né? E ela foi me ouvindo, foi acompanhando,
né, foi dizendo assim, lê isso aqui, escuta uma pregação, não sei o quê. Até eu entender também que, de fato, o celibato, ele é mais do que um sentimento, é uma decisão também, né, uma decisão livre por nosso Senhor. Mas não foi o racional, né, não foi o que os outros falaram, não foi o que eu li. O que eu li me ajudou a compreender o que era o celibato, né? Mas foi uma decisão interior, né? Foi uma decisão de dentro, né? E no dia que foi através de um sonho, né? Depois de né? Essa história desse cara sou eu. Ele foi em 2013 e só em 2016 que eu fui me abrir de fato ao processo. E aí, fazendo o meu estudo da palavra, né? Fazendo a Lexio Divina, me incomodou muito a passagem lá do livro do Êxodo, quando Moisés pediu ao faraó para sair do Egito e o faraó prendia eles, né? E sempre falava assim, o coração do faraó está endurecido. Isso me marcava muito. E eu perguntava assim para Nosso Senhor, Jesus, por que me incomoda tanto essa palavra coração endurecido? Se o meu coração não é endurecido, eu já deixei minha casa, já deixei os meus sonhos, deixei minha família, né? Deixei a minha profissão, deixei tudo para te seguir. E o meu coração está endurecido ainda? Se tiver, o Senhor me mostra. E aí, né, eu já me achando, né, que eu tinha dado tudo para o Senhor. E aí eu sonhei com o céu, né? Não era bem o céu, mas era a entrada, era uma fila para entrar no céu. E aí tinha o anjo conduzindo as pessoas e ele dizia assim: essa fila aqui é dos casados ou daqueles que se sentem chamados ao matrimônio. E ele olhava para mim e dizia: você pode entrar aqui. E eu olhava para ele e aí é como se eu pudesse me ver. Né? Durante todo o tempo que eu estava na comunidade, eu dizia assim, mas eu vivo o celibato e eu sou muito feliz. Eu não preciso entrar na fila do matrimônio para ser completa. E aí, ali no sonho, eu me decidi a não entrar na fila do matrimônio, né? Aí passou, é como se tivesse passado muito tempo. E aí o anjo volta de novo e fala assim, ainda dá tempo. Você pode entrar na fila. E eu olhava para ele e falei assim, não, eu não quero entrar na fila. Eu sou celibatária. Mas isso foi em um sonho, né? E aí eu acordei e aquele sonho ele gritava assim dentro de mim. E aí eu acordava e falei assim: meu Deus, eu consigo sim corresponder ao celibato, porque todos esses anos que eu já estou na comunidade, na verdade, eu comecei a fazer meu caminho para a comunidade no ano de 2007. Ele falou assim, então, de 2007 a 2016, tinha quase 10 anos. Ele falou assim, eu vivo o celibato e eu sou feliz assim. E aí eu fui para a capela e meu coração disparava. E eu falei assim, meu Deus, por que eu não decidi antes? E aí eu falava assim, tarde eu te amei, Jesus. Mas eu sou muito medrosa. E aí eu falei assim para Jesus, falei assim, isso deve ser tudo da minha cabeça. Falei, eu não vou falar nada para ninguém. Eu vou viver o meu celibato sozinha no meu coração com o Senhor. E aí passou um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias. E todo dia eu ia na capela e eu falava, Jesus, o meu coração é teu, eu não tenho olhos para ninguém. Falei, mas eu não vou falar para ninguém. Vai ser só nós dois. E aí foi passando o tempo, teve uma hora que eu não aguentava mais, estava explodindo dentro de mim. E aí eu tive que procurar o padre na comunidade, tive que procurar a minha formadora e dizer que eu queria começar um caminho de fato, né, oficial pela comunidade para fazer um discernimento do celibato. Ah, que maravilha. A sua fala me lembra muito uma música que é Doçura Sem Fim, do Rafael Morel, da comunidade Shalom.
que ele fala: no abismo da minha imperfeição, teu perfeito e incansável amor me reconstrói e me leva à alegria. Essa É isso música mesmo. me lembrou muito essa música. Como é viver, assim, de forma prática, o celibato dentro do Carisma Canção Nova? Então, os celibatários, eles vivem na casa dos solteiros, né? Então, assim, a nossa vida, a nossa missão, ela parece muito igual, né? Então, ela é mais diferente por dentro do que por fora, né? Se você vier aqui na nossa casa comunitária, você não vai dizer assim, a Jace é celibatária, né? Assim, aparentemente. Mas, na prática, o que é que o celibatário ele é chamado a ser? Né? Primeiro, a rezar a liturgia das horas, né? Os outros são convidados a rezar, mas nós somos compromissados a rezar, né? Então a gente reza, não rezamos todas as horas, por causa da vida ativa também, que não dá para parar todas as horas, mas a gente reza as laudes, as vésperas e as completas, né? Então, eu preciso, como celibatária, parar para rezar. E eu preciso também, eu falo assim como as namoradas e os namorados, eles têm um tempo para se dedicar mais ao namoro, ao relacionamento, eu, como celibatária, eu preciso, né? Eu tenho necessidade no meu interior também de parar e ter um pouquinho de mais tempo com Jesus, né? Além das práticas de oração que a comunidade já nos pede, né? A minha alma, ela necessita de ter mais paradas, né? Às vezes eu preciso, dependendo do tempo, eu falo assim, agora eu tenho que achar um canto, eu tenho que passar, tem que ser um final de semana quieta, né? Para poder rezar mais, para poder me dedicar mais ao Senhor. E no dia a dia a mesma coisa, né? Eu preciso ter mais um tempo com Jesus na capela. Né? Eu falava assim, quando eu fiz o meu primeiro compromisso, eu falava assim, Jesus, quando o casal, eles são muito íntimos, eles são muito próximos, eles se tornam tão parecidos que as pessoas perguntam se eles são irmãos, mas é porque eles convivem bastante. Eu falei assim, eu quero ser parecida contigo. Se eu vou casar contigo, eu quero ser parecida. Então, para ser parecida contigo, eu tenho que gastar tempo contigo também. Né? Eu tenho também saber os segredos do seu coração, não só você saber dos meus, mas eu preciso saber dos seus segredos. Então, por isso que eu falo que é mais interior do que exterior. Jace, e como que é viver assim essa experiência, né, dessa intimidade tão profunda, de conhecer os segredos do coração de Cristo, tendo uma vida ativa? Assim, você falou, né, que tem que encontrar tempo para a vida de oração, encontrar um local apropriado, mas existem desafios dentro dessa vivência, né? Desafios de estar no mundo, de fazer ali o que é próprio, né, da vida ativa, mas de ter um coração ali sempre vigilante e sempre atento, né, à presença de Cristo em todas as coisas. Quais desafios assim que você enfrenta nessa vivência? Isso, boa pergunta, Natália. Porque o ativismo nosso também ele é muito fácil da gente se levar, né? Pelo fazer, né? Pelo estar, pelo ter que. Então é sempre uma retomada também, né? Porque a missão ela é exigente, né? Vocês estão aí na comunidade, sabe que trabalho sempre tereis, né? A messe é grande, os operários são poucos. E é uma retomada, né? De sempre voltar, ou então Nosso Senhor também no falar assim, não, você está indo, né? Você está indo muito para isso, o mais importante não é o você fazer, o mais importante é você ser. Eu fiz um retiro longo há um tempinho e, e eu fiquei em crise e falei assim, Jesus, como que é difícil te amar.
né? Tudo que eu quero te oferecer parece que você rejeita. Essa é a sensação que eu tenho. E aí foi uma experiência muito forte, né? Que, de fato, né? A situação que eu me encontrava, tudo que eu tentava oferecer para Nosso Senhor parecia que Ele rejeitava. E aí a experiência que eu fiz foi do próprio Deus falar ao meu coração e dizer assim: minha filha, não importa aquilo que você faz, porque o que você faz sou eu que te dou a graça, né? Mas eu quero que você me dê o seu coração, né? Eu quero que você me dê por inteiro, né? Porque isso é liberdade sua, então você que decide. E aí entendi que mais do que aquilo que eu faço é ter um coração para Nosso Senhor. Que o que a Canção Nova não é pelas obras humanas, é pela obra de Deus, né? O que a gente consegue fechar na campanha não é porque eu fiquei 24 horas trabalhando. Não, é porque Deus se compadeceu e moveu os corações para doar, para que as pessoas doassem, né? Então Ele quer que o meu coração esteja mais para Ele do que aquilo que eu faço. Então é um exercício que eu preciso fazer, né? E que ficou muito forte para mim essa fala de Nosso Senhor para mim, né? Dentro de mim, na minha vida, no meu interior. Então hoje não importa aquilo que eu faço, né? Não é que eu vou deixar de fazer, mas é entender que o que eu faço não é maior do que aquilo que eu sou, que é o meu coração voltado para Nosso Senhor. Ah, perfeito. É, E dentro de tudo disso, eu já vou emendar outra pergunta. É, Quando antes de você entrar, eu estava comentando um pouco de como eu enxergava as vocações meus primeiros momentos ali de conversão. É, e eu achava que a vida celibatária era mais fácil porque não tinha família. Falei, véi, deve ser muito mais fácil porque não tem família enchendo o saco. Aqui em casa é meu irmão enchendo meu saco. Aí meu pai brigando de um lado, minha mãe brigando do outro. A vida celibatária deve ser muito mais fácil. Eu tava contando a experiência que eu fui em Anápolis, aí eu vi os freis andando de um lado pro outro. Eu falei, olha, ó, muito mais tranquilo. Os freis não tem nada que se preocupar dentro de casa e tudo. E era uma dúvida sincera minha no começo. Mas é mais fácil a vida do celibato por não ter família ali perto. Então, né, alguns até falam assim: o celibatário ele é livre para ir aonde quer, né? Ele até em situações, sim, né? É igual por que que a igreja pede que o padre viva o celibato? Para ele ser inteiro para a missão, para um povo, né? Porque se ele tivesse a família, né? O filho está doente, como é que ele vai celebrar a missa se ele precisa ir no hospital? Né? Então, ele é livre nesse sentido para a missão mesmo, né? Se eu fosse casada hoje, né? Se eu tivesse uma criança, talvez eu não conseguiria estar agora aqui com vocês, porque teria que estar amamentando, teria que estar pondo a criança para dormir, né? Seria me voltar para o meu filho, né? Então, essa disponibilidade por inteiro para o outro. O celibato, ele não pode, né, ser para mim mesma. Ai, é bom ser celibatária porque eu durmo na hora que eu quero, assim, né? Não tenho filho para não tem ninguém para me cobrar, né? Eu acordo na hora que eu quero, né? Eu faço o que eu quero, né? Eu posso usar disso para viver assim, mas daí eu estaria indo contra aquilo que o celibato pede, né? Isso diria de um solteiro, né? O solteiro de fato ele é livre. Hoje ele pode, né, dormir mais tarde, ele pode acordar, né? Ele pode ir e vir para onde ir. Mas o celibato, ele precisa estar voltado para a missão, para o outro, para a vontade de Nosso Senhor, né? Igual eu falei assim, eu acordo hoje e pergunto, né? O que vamos fazer juntos hoje? Né? E às vezes eu posso me programar, né? Uma situação prática que eu vivi na semana passada, eu estava programada para ir numa aula de um treinamento de carro, né? Tava tudo certo.
E de repente uma irmã de comunidade me liga e fala assim: Jace, você sabe que eu estou grávida e minha gravidez é de risco e minha filhinha está doente. Será que você poderia levar ela no hospital? E eu falei assim: nossa, que horas? E era justamente na hora que eu iria fazer a minha aula. E aí eu falei assim: ah, eu posso sim. Né? Eu fui lá, desmarquei a aula, por quê? Porque eu entendi que a necessidade maior era de ir ao encontro do outro naquele momento, né? Era de ir até o outro. Né? Então, o celibato ele precisa ser para o outro, né? E não para ficar preso em mim mesmo. Né? Então, muitas das vezes ela se torna uma vida de renúncia, mas não de peso. Ah, agora eu queria ir ler um livro, mas eu sei que as meninas da minha casa vão chegar e não tem algo para elas comerem, então por que não ir na cozinha e fazer um bolo, sabe? Ou deixar algo pronto para amar o outro, né? Então, assim, eu vou sair da minha vontade, do meu querer, para ir ao encontro do outro, né? Assim como a gente sabe que é o casamento, assim também o celibatário ele é chamado a viver, a renunciar sempre a si mesmo. Mas isso não vai ser um peso, porque é mais feliz quem dá, né? Sempre é mais feliz aquele que doa, né? É melhor dar do que, é mais feliz até dar do que receber. Então a gente se alegra mais quando a gente vê o sorriso do outro, né? A alegria nossa parece que é dobrada. Muito bom, Jace. É uma coisa mesmo, assim, que eu já ouvi, né, sobre a questão do celibato, isso que o Elias falou, de que aparentemente parece ser uma vocação mais fácil, porque não tem ali a família para servir, né? Mas eu acredito que nessa vivência, assim, comunitária, né, principalmente para quem é de uma comunidade, sempre há algo a servir, né? Sempre há um irmão, sempre há alguém precisando ali na casa. A vida missionária, ela exige de nós também uma disponibilidade muito grande, né? Para o serviço, que faz com que não há ali uma família para cuidar, mas sempre há um outro, né? Precisando de nós, do nosso amor, do nosso cuidado. E esse outro, porque se você é casado, você vai cuidar do seu filho, né? Existe um amor muito grande de doação de pai, né? Existe a mãe, ela tem um amor, né? Ela expressa o amor de Deus. Então Deus dá uma graça muito grande. E no celibato, muitas das vezes você vai servir a pessoas que você tem muito amor ou não, né? Mas são as pessoas que vão surgindo ali no caminho, né? E essa liberdade também, né? E essa renúncia também, ela passa da sua vontade no servir ao outro, mas também na solidão, porque o ser humano ele não foi feito, ele não nasceu para viver sozinho, né? Ele foi criado para ter alguém ali do lado. Então, também a pessoa ela tem a necessidade, tem os afetos dela que deseja ter alguém do lado, né? Que gostaria, né? Quantas das vezes a gente fala assim, nossa, né? Se eu tivesse um namorado, se eu tivesse um esposo, hoje eu ia partilhar com ele, né? Eu sei que Jesus está do meu lado, mas não é físico, né? Ele não vai pegar no meu braço, de fato, eu não vou sentir ele me abraçar, né? Eu não vou sentir ele me beijar, né? Assim, de forma tão concreta, assim como também é o matrimônio. Então, também eu vou viver essa renúncia, né? Por amor a nosso Senhor crucificado, né? Para me unir também a Jesus crucificado, né? E muitas das vezes o desejo do meu coração é esse, falar assim, Jesus, que a minha vida, né? Que as minhas renúncias, que aquilo que eu renuncio hoje seja para também alegrar o seu coração, né? Que todas as chagas que traz no seu peito, não por aqueles de 2000 anos atrás, mas pelas chagas que ainda continuam no coração de Jesus, pela indiferença dos nossos pecados, né? Que a minha vida seja para acalentar também as suas dores.
porque Jesus ele continua a sofrer, né? Jesus ele continua a agonizar pela nossa infidelidade, pelos meus pecados, pelas minhas faltas, né? Pela minha insegurança, pela minha falta de confiança nele. Então eu sei que Jesus ele continua a agonizar muitas das vezes. Então, quando eu faço algo que eu não quero, né, eu falo assim, Jesus, que seja para acalentar também as suas dores, né? Que essa renúncia minha seja para aliviar um pouco dos seus ferimentos. Essa solidão, Jace, que você comentou, né? E esse desejo de viver a partilha, de partilhar mesmo ali do coração, do que está sentindo no momento, do que está vivendo. Dentro da vivência do celibato, tem também, assim, o local de importância, por exemplo, a amizade com outros celibatários, com outras pessoas que vivem a mesma vocação. É algo que você vê como importante também dentro da vivência da vocação? Sim, sim. A partilha, né, com o outro, ele nos ajuda a caminhar, né? Hoje a gente teve formação dos celibatários, né? Antes de vir para cá, nós estávamos em formação, né? E na nossa formação ali a gente senta para partilhar e como que é bom, né? Como que é rico, né? E hoje também já tenho a oportunidade de acompanhar, né? Algumas vocações novas também que vão chegando para o celibato aqui dentro do Carisma, né? E como que faz bem para mim também ouvir o outro, né? Ouvir aquilo que são as lutas daquele que está chegando, poder ouvir e também partilhar aquilo que foram as minhas lutas e ajudar nesse processo de caminhada, né? Porque tem coisas que, como Elias falou, né? Será que o celibatário assim, né? Então a gente vai vivendo conflitos, né? Será que eu não sou celibatário porque eu estou vivendo isso? Né? Então a partilha, ela é muito boa, ela é muito nos ajuda a crescer, né? E a entender que nós somos gente, né? Que nós somos humanos, né? Que nós não somos melhores do que ninguém e que nós estamos numa caminhada. É isso. Ah, legal. E eu imagino que nessa relação, até com os outros celibatários, surge dificuldades, né? Como uma relação com toda pessoa. E o Padre Wesley perguntou também sobre a relação com Jesus. Jesus é um esposo difícil, ou exigente, ou amoroso? Como é que é essa relação aí? Boa, padre. Olha, eu diria que Jesus ele é muito pedagógico, né? E ele é muito inteligente, né? Então, assim, o trato dele comigo é diferente se fosse com a Natália, porque ele trataria a Natália do jeito que a Natália é, porque ele conhece o particular da Natália, ele sabe o que, é que pode agradar o coração dela, né? Então ele iria amar ela do jeito que ela é, né? Então, assim, é essa relação que eu sinto de Deus comigo, né? Ele sabe das minhas maiores necessidades, então aquilo que eu mais necessito é onde Jesus se manifesta, sabe, de forma muito concreta. Então, assim, são detalhes muito pequenos, sabe? Mas que eu sei que Jesus ele se faz questão de se fazer presente, né? Seja em coisas materiais ou em coisas espirituais, né? Quantas vezes eu só pensei assim, falei assim, nossa, né? Hoje eu gostaria de poder ir comer uma pizza. E de repente chega alguém e fala assim, Jace, queria chamar você, mas a sua casa, sei lá, para poder sair um pouco, para a gente lanchar, para a gente comer uma pizza. E aí eu falo assim, meu Deus, como que Jesus é esperto? Né? Ele não me dá tempo nem de pensar assim, nossa, se eu tivesse alguém do meu lado, né? Eu poderia pedir para ele para sair, eu poderia pedir para ele para isso, não.
ele já sabe do que eu gosto, né? Então ele se antecipa, né? E então isso eu diria de forma concreta no material, mas também no espiritual, né? Como que eu gosto também de ir para lugares para poder estar quieta às vezes com o Nosso Senhor, e Ele providencia lugares para que eu possa assim estar. Então, assim, eu falo assim, Deus ele se relaciona comigo como esposo, né? Do jeito que eu sou, né? Como ele sabe que poderia me agradar assim, ele é perfeito, né? Porque se eu tivesse um namorado, ele ia ter que me conhecer, né? As linguagens do amor, descobrir como é que já se sente amada, né? Eu não preciso passar por esse processo, porque ele já sabe, né? Então ele se antecipa, né? Então ele faz. Mas também é perceber que Jesus ele é muito exigente também, né? Que as coisas não vai ser do meu jeito, que as coisas não vão ser do jeito que eu quero, que eu não sou sozinha, né? Então isso eu toquei muito forte, muito concreto quando eu fui fazer os meus compromissos. Então, que igreja fazer a cerimônia, sabe? Nos mínimos detalhes, qual padre celebrar, a data que vai ser. Eu percebi que as escolhas não foram só minhas, ou melhor, a maioria das vezes não foi minhas, mas foi a providência divina, né? E Nosso Senhor que foi conduzindo do jeito dele, né? Então eu falei assim, de fato eu não me casei sozinha, né? Foi Nosso Senhor, ele faz questão de se apresentar também e de fazer a parte dele. Quando você foi fazer a sua consagração, Jaci, foi na Canção Nova? Foi uma missa onde havia outros celibatários ou foi uma missa só sua? Foi uma missa só minha. A gente faz 3 compromissos temporários, né? E depois faz o último, que é o definitivo, né? Que se fosse na vida religiosa, a gente falaria que são os votos perpétuos, né? Mas aqui a gente não chama de votos, a gente chama de compromisso. Então eu fiz o meu primeiro compromisso na missão de Cuiabá, né? Depois eu fiz 2 compromissos mais temporários na missão de Brasília. E quando chegou o ano de fazer o meu compromisso definitivo, foi o ano da pandemia, né? Foi o ano de 2020, né? Então, de fato, foi tempo de muita incerteza, né? Eu não sabia se ia acontecer naquele ano o compromisso, não sabia se não ia, não sabia se ia poder ter gente para acompanhar, se não, né? Então, assim, até o último momento foi de muitas incertezas, né? Mas que chegou uma hora que chegou uma semana para o meu compromisso, e aí eu morava numa casa com 12 moças, e aí uma testou positivo para o Covid, né? Então a casa fechou, a gente falou assim, agora vamos mandar recado para cancelar tudo. E aí eu lembro que eu fui em Nossa Senhora e falei assim para ela, Virgem, se a senhora quiser que o meu compromisso aconteça nesse tempo, daqui a uma semana, ele vai acontecer. Mas se a senhora não quiser, ele não vai acontecer, eu vou ficar em paz do mesmo jeito. Porque a única coisa que eu quero é fazer a vontade de Deus. E aí as 11 que restaram foram fazer o teste do Covid, né? Ficamos na expectativa e as 11 deram negativos. Então a gente falou assim, então vamos continuar com a preparação para o casamento, né? Para o compromisso definitivo. Então, assim, até o momento foi luta, né? Mas dizer assim, vai acontecer, se Deus quiser, vai acontecer, né? E do jeito que Ele quiser também. Muito bom, Jaci. Jaci, a gente infelizmente já está chegando ao final do nosso podcast, mas eu gostaria que você falasse assim, um pouco para a gente, né, rapidamente, para aqueles que se sentem chamados, a vocação do celibato,
o que você acha que é importante, assim? Como que você orientaria, assim, brevemente essas pessoas? O que elas precisam observar? O que elas precisam fazer para ingressar nesse verdadeiro discernimento, a vocação? Primeiro, essa experiência com Jesus, né? Essa experiência de tocar no amor de Deus, né? Na sua vida, na sua história, né? E querer retribuir a esse amor. É uma disposição de coração, né? De querer servir a nosso Senhor, de querer amá-lo, né? O desejo de amar, sabe quando você recebe um presente, né? Que você fica até encabulado, fala assim, o que eu posso fazer para agradecer essa pessoa? Né? Se você sente isso, né, com relação a Jesus, né, o que eu posso fazer, né? Porque eu sinto algo que dinheiro nenhum pôde me dar, que faculdade nenhuma pôde me dar, que pessoa nenhuma conseguiu preencher, mas Jesus ele conseguiu, né? Então o que eu posso fazer para retribuir esse amor? E o espelho maior do celibato, né? Se você deseja conhecer, o maior espelho é a Virgem Maria, né? É aquela que se deixa, né, encantar, mas se deixa ser guiada e renunciar tudo por um amor maior, né? Porque Nossa Senhora, ela teve a coragem de deixar os planos dela, de deixar os projetos dela para trás, né? Deixar o enxoval dela para fugir para o Egito, né? De ter um bebê lá numa manjedoura por amor, né? Para salvar a Jesus Cristo, né? Então, assim, ela é o maior exemplo de celibato, né? Ela é o maior exemplo de renúncia e Nossa Senhora é aquela que sempre esteve alegre, né? Ela renunciou sempre à vida dela em prol de Jesus Cristo e assim precisa ser a vida de um celibatário, né? Essa disposição de renunciar aquilo que é o meu querer, os meus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Muito bom, Jaci. E ao final do nosso podcast, a gente sempre pergunta para o nosso convidado uma perguntinha especial. Qual é a sua gota de fidelidade diária para Deus? É a adoração. A adoração ao Santíssimo Sacramento e a Santa Missa, né? A Eucaristia. Ela precisa ser diária. Muito bom, é o que nos sustenta, né? E o que dá sentido para todas as coisas. Isso mesmo. Muito bom, Jaci. Sim, desculpa. E dizer que vale muito a pena, né? Vale muito a pena deixar tudo para seguir o tudo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jaci, muito obrigada pela sua presença, obrigada mesmo pelo testemunho, pela sua partilha, por nos orientar, por esclarecer tanto sobre essa vocação tão bela. E de coração mesmo, te agradeço muito, que Deus abençoe sua vocação, que seja muito frutuosa para o reino dos céus. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Amém. Antes da gente encerrar, vamos fazer a oração da Escola de Fidelidade? Vamos. Você pode começar no primeiro parágrafo. Tá. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento de sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de progredir com coragem
ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Unidade da Cruz, por todos da Escola da Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigada, Jaci. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Amém. Então, pessoal, agradecemos muito a presença de vocês aqui com a gente hoje. Semana que vem estaremos novamente às 20 horas, esperando por vocês aqui no podcast. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.